Claquete. Dia 1, take 7. Ética de la información en los años 90 no era un tema muy sexy, por decirlo así. A verdade ela existe, mas há uma dimensão acima da verdade. Agora, que dimensão é essa? Nós não podemos dizer. L'information ne produit ni démocratie ni culture. On est d'une certaine manière encagé dans l'information globale. Fernando Santoro vai falar como se fosse o Aristóteles. Isso, o Aristóteles vai se revirar na tumba. Aristóteles, existe a verdade? Sim, existe a verdade. Heidegger a bien montré qu'il y avait d'ailleurs une multiplicité de vérités et c'est en fonction El concepto de información actual no es traducido en griego por Angelia. Godard. Dejémosla a la técnica que... El fantasma de Godard está Oh, siempre este. presente. Rafael, qual é a sua formação completa? Nací en Uruguay, fui a un colegio de hermanos maristas católicos, una familia católica. Entré en la orden de los jesuitas cuando tenía 17 años. Estudié humanidades clásicas en Chile y después filosofía en la Argentina, en el Colegio Máximo. En aquella época estaba estudiando también Bergoglio, el actual Papa, en Buenos Aires. En los años 60, mediados de los años 60, en todas las convulsiones revolucionarias de América Latina en aquella época, sobre todo con la Revolución Cubana, Che Guevara, éramos también muy influenciados por la literatura, Dostoyevsky, Sartre, el existencialismo. Pues empecé a trabajar en el campo de la documentación científica y empecé a dar clases sobre problemas éticos de la información. Al principio me miraba a la gente un poco raro, porque ética de la información en los años 90 no era un tema muy sexy, por decirlo assim. Eu vou fazer ao mesmo tempo três questões. Como você analisa a relação entre a ética e o conceito de informação, entre a política e o conceito de informação, entre a epistemologia y el concepto de información? Ética y el concepto de información. La ética tiene algo que ver con forma de ser en el mundo, ¿no? O sea, el ethos, forma como yo soy en el mundo. Eso está siempre relacionado con posibilidades de ser y está relacionado con comunicaciones, o sea, con comunicaciones informacionales, procesos informacionales. La información es como tan necesaria como el agua, creo que dice Bernard Lee, dice algo de eso, de que el derecho a la información es como el derecho a la comida. Sociedades en las cuales se restringe el acceso a la información tienden a ser sociedades de tipo fascista, en la cual alguien tiene el dominio sobre la información, los procesos informacionales. Ese dominio son distintas formas de sistemas fascistas digitales, que no existían en esta forma en otros siglos. De modo que lo que trata de pensar una ética política es cuáles son los posibles y reales sistemas de estructura de opresión en las cuales las personas no tienen la posibilidad de decidir por sí mismas. El tema de la justicia, por ejemplo, ¿no? Que es el tema ético, uno de los temas éticos tan centrales hoy día también en pensar la justicia en la era digital. Eso a nivel de la economía del siglo XXI es el centro en este momento de las discusiones. ¿Quién está pagando por qué? Estamos pagando con nuestros datos, la economía, la moneda
son nuestros datos personales digitales. Es la moneda más fuerte que el oro. Si no, no podría comprenderse cómo grandes compañías como Facebook y demás en pocos años, o Google, han llegado a ser más potentes que todas las compañías del siglo XX o del siglo XIX. ¿Cómo han llegado? ¿Con qué lo han hecho? Pues con los datos personales, o sea, con una fuente inagotable de riqueza. ¿Quién está pensando eso? Bravo! Alors, on peut commencer? Oui. Blog 0, Dieu de parole. Quelle est votre formation complète? Complète? Je ne sais pas. Pour moi, le mot d'information est un mot très, très complexe. Je m'en suis occupée dans un livre qui est Google-moi. Google-moi, la deuxième mission de l'Amérique. C'est à partir de Google que je comprends pourquoi je me méfie tellement de l'information. Nous vivons dans un Google monde qui fait en sorte que toutes les informations soient mises dans le même pot, à savoir un Google ranké, hein, et on prétend avec ça qu'on est dans la démocratie culturelle. L'information ne produit ni démocratie ni culture. Je pense que, et je crois que Google, qui nous est complètement indispensable, qui nous donne des informations quand on les demande, biaisées, dépendantes, qui nous rend dépendants et qui nous rend clients et qui nous rend profilés. Bon, tout ça, tout le monde le sait. Bon, et malgré tout, on vit là-dedans et on en a besoin. Et moi-même, je n'arrête pas de googler. Bon, donc, on est d'une certaine manière encagé dans l'information globale. Se a gente entender a informação como algo que está associado à mediação, isso teria tudo a ver com a filosofia do Hegel. O Hegel é um filósofo das mediações, é um cara que acha importante, acha que todos os processos, verdade se constitui a partir de mediação, uma forma de positivar até essa ideia da nossa cultura de que da centralidade que as mídias estão tendo na nossa época. Agora, numa outra visão um pouco mais crítica, depende logo, obviamente, como a gente entende informação, e eu acredito que aqui, nesse Instituto, a informação tem um sentido mais positivo, mas para quem está fora, a informação tem um sentido mais negativo, numa determinada linha da filosofia, porque está muito associada a dados e quanta, e uma dimensão mais quantitativa do que qualitativa. E nesse sentido mais restrito de informação, talvez o Hegel fosse um crítico dessa confusão entre informação e conhecimento. Talvez ele dissesse que isso que muito já foi dito, que informação não é conhecimento. E aí, se você trouxer isso analogicamente para uma época em que a gente está interpretando o ser humano como data e todas as experiências culturais, achando que a gente pode traduzir em gráficos, em informações que podem ser quantificados e analisados. E é o que está acontecendo nessas grandes empresas que coletam as nossas informações e funciona, eles podem antecipar determinados resultados e podem influenciar. O Hegel diria, o espírito não é informação. Rafael, qual é o pensamento político de Rafael Capurro hoje? Pregunta difícil. Está muy relacionado a la Internet, a las ciencias digitales, a las tecnologías digitales.
Yo intento confrontarme con lo que podríamos llamar una digital citizenship, una forma de entendernos como seres humanos. No solo como miembros de una comunidad concreta política, o sea, de un Estado, siendo ciudadanos brasileños con un pasaporte brasilero, alemán o lo que sea, sino la tradición cosmopolita, que es una tradición que viene de la antigua Grecia. La palabra cosmopolites es una palabra griega utilizada por Diógenes por primera vez, cuando le preguntaron de dónde venía, y en vez de decir que venía de un pueblito de Anatolia, dijo que él era un ciudadano del mundo. De modo que hay yo creo, una conciencia que lo denominamos con la palabra globalización, que es una palabra también que tiene una tradición muy grande en la filosofía. Toda la metafísica es también un pensamiento global. La globalización moderna es una globalización de dominio de los grandes imperios europeos. Y las luchas y las revoluciones del siglo XIX y XX son también luchas globales. De modo que creo que hay repensar lo que significa la política en el marco del horizonte digital. Y yo no veo ahí en este momento una respuesta a ese desafío que es político. De modo que, de hecho, Internet es algo así como un mito de pensar de la política, las relaciones políticas. Comment vous voyez la relation entre l'éthique et la notion d'information? L'information, pour moi, va être maintenant non plus une information générale, mais bien une information ciblée. J'avais proposé, il y a fort longtemps maintenant, la notion de tribu, pour faire choc, pour montrer que ce qui va aller être important de plus en plus, c'était les petites communautés. Et donc, chaque communauté, je dirais, aura son éthique, c'est-à-dire son lien, sa manière d'être. Et donc, du coup, ce à quoi on va être confronté, c'est une pluralité de l'information. Il suffit de voir ce qui se passe sur Internet pour se rendre compte qu'on n'a plus une information générale, mais une espèce de mosaïque, en quelque sorte. Et donc c'est en ce sens qu'il faut penser l'éthique et l'information comme étant, je dirais moi, non pas un ajustement a priori, mais un ajustement a posteriori. C'est en fonction des groupes qu'il va y avoir tel type de sensibilité, tel type de manière d'être. Voilà, cette liaison-là, je crois qu'on ne peut plus penser l'information d'une manière, encore une fois, générale, mais il faudra la situer par rapport à toutes les tribus urbaines qui ont leurs moyens d'information et qui ont leurs éthiques particulières. Para mí esa es la pregunta. ¿Quién soy yo como miembro de la sociedad humana o miembro de un país, ¿no? Como burgués, digamos, en la Edad Media, en la Edad Moderna, el bourgeois es citoyen. ¿Quién soy yo como citoyen en el mundo digital y en el mundo real, en el mundo físico? Y lo mismo con las grandes compañías como Facebook y Twitter y demás, donde se da la impresión que por un lado hay un juego de promover las relaciones humanas. Uno ve ahí toda una especie de utopismo digital que sería, digamos, de nuevo un desafío para el pensamiento político. ¿Quiénes somos en el siglo XXI? O que pensas da noção de uma sociedade da informação ou do conhecimento? Essa categoria faz sentido? Mira, yo creo que hay que despejar un discurso sobre eso. Hay una retórica global de una sociedad de la información y la comunicación. Para mí eso es una gran falacia.
el mayor por ciento de los habitantes de este planeta viven ajenos a ese impacto acelerado sobre el desarrollo de las capacidades humanas. Viven ajenos. Pero no solo es que viven ajenos porque quieren, sino que viven excluidos de eso. Y de muchas maneras. Solamente tienen acceso a esa tecnología en la lógica en la cual esa tecnología se reproduce. Es decir, como consumidores masivos de esa tecnología y en la manera y la forma en que para lo que una de las dimensiones que tiene esa tecnología, que son unos mecanismos certeros de control de la subjetividad, del control social. Sin duda, tienen un potente mecanismo de control social. No quiere decir que el control social sea negativo, pero sí en la forma en que se explota esa tecnología. Es decir, es un control social para la domesticación de los seres humanos. Quais são os principais fundamentos epistemológicos da economia política, da informação, da comunicação e da cultura? Bom, é uma pergunta complexa, vamos dizer assim. Eu não sou da área de epistemologia, eu tenho dado os meus pitacos aí de vez em quando, mas eu acho que o fundamental para mim hoje é recuperar o fundamento marxista da economia política da comunicação. Acho que esse é o grande elemento que a gente precisa pensar. Agora, de que maneira isso é incorporado em cada um dos enfoques que circulam no campo, aí já é uma discussão já mais de ordem, não só epistemológica, mas metodológica também até. César, eu gostei dessa sua resposta porque eu me identifiquei pessoalmente. Quer dizer, a minha trajetória pessoal, um tanto quanto solitária, aliás, bastante solitária na academia, foi essa. Em determinado momento eu só ouvia, só estudava referências, chamemos-las de pós-modernas, e o Marx aparecia aqui ali como uma curiosidade. Uma curiosidade e um problema. E um problema, exatamente, exatamente. Eu falei, eu quero estudar isso direito. Eu falei, eu vou sozinho estudar isso, eu não tenho interlocutores. Eu resolvi ler o Capital sozinho no meu mestrado, e no meu doutorado eu fui estudar na USP com professores marxistas da sociologia, da educação, reli o Capital de novo, e comecei a fazer esse mergulho a partir de uma vivência com os estudos culturais que me interessavam também, mas eu acho interessante você ter colocado nesses termos, porque exatamente o meu trabalho de pós-doc foi o debate, as arestas entre os estudos culturais e o marxismo. Então, aí tem um problema, né? Porque, em primeiro lugar, os estudos culturais, eles também são marxistas da sua origem. Sim. Tá? Então, agora, é outro marxismo. Então, precisa outras leituras. Então, é compatível, ótimo, eu adoro Gramsci. Você entendeu? Então, mas é preciso ver como se faz essa articulação. Em segundo lugar, os estudos culturais saíram do campo do marxismo, ou pelo menos a parte principal deles saiu do campo do marxismo e adotou a ideologia pós-modernista. Então, a nossa relação com os estudos culturais é uma relação que envolve contradição, vamos dizer. A gente gosta dos estudos culturais, a gente acha importante o estudo nessa linha, só que é preciso sentar para ajustar contas. E, evidentemente, isso não acontece do lado de lá. Não há preocupação do lado de lá com esse ajuste de contas, porque para eles o marxismo já foi superado. Então nós temos que disputar um terreno aí. The great point about Marx was that he started with the organization of production, not with the appearance of exchange. And I think that's still the most important place to start, with the production of everyday life. Then I think we have a very long debate about the relationship between markets and states. And that's very central, particularly in Europe, because
we've had a long tradition of public investment in culture and communication, public service broadcasting. And so there's been a long debate about how do you balance market dynamics with public subsidy, public regulation, state organization, and how the cultural system is organized in both those ways. So the film industry has always been a commercial industry, but for us, for a long time, broadcasting was primarily a public service industry. And so the question is, well, how do we organize that relationship, and what belongs in the market and what belongs in the public sector? But more recently, because I've become interested very much in activity on the internet, I would want to add a third domain to that debate, which is the idea of gift economies, where people are combining together to create something collectively, but outside of the market, but also outside of the public system. So Wikipedia would be an example. That's the best known example, but there are multiple examples of people working together, donating their time, donating their expertise to create something that will be freely available to everybody, but is self-organized. Yes. So I think what is very interesting now is we have three kind of economic domains. We have the world of commodities, the world of public goods, but also this new reciprocal gift economy. So I've become very interested in the relationship between those. Obviously, at the moment, you see the commodity economy is trying to invade every space, push everything out. But you see a strong counter movement also, which I think is very, very helpful. And I think the internet has forced political economists to go beyond this dualism of the state and the market, to take account of this third pole. And that makes very interesting new possibilities for analysis. And for me, I'm still very much a child of the Enlightenment. So I think the problem we have still is the problem of the French Revolution. You have three principles of liberty, equality, solidarity. The question is, how do you organize the relationship between them? You need all three principles active in the society, but we have organized societies very much around either too much individual freedom and not enough social responsibility. So moral philosophy was absolutely central to the original project of political economy. Adam Smith was a professor of moral philosophy at the University of Glasgow. And although I disagree with his analysis, his project was the correct project because the point of the analysis is to ask a bigger question. What is a good society? Je crois qu'il faut parler de façon empirique, c'est-à-dire le démarrage de l'économie politique critique, ou plutôt, comme je préfère appeler, de critique de l'économie politique. Et je crois que ça a été fondamental, c'est-à-dire la récupération de la notion d'idéologie telle qu'elle a été construite à partir de mouvements multiples depuis Marx. Ça, je crois que ça a été important, ça. Et c'est pour ça que je crois que le démarrage, par exemple, en Amérique latine, d'une réflexion critique de l'économie politique est parti de là. Voilà. Ça, c'est un premier point. Il faut situer ça dans les années 60 et 70. Or, dans les années 60-70, il y a eu un renouveau du marxisme, vraiment très divers. Très divers. Ça peut être Althusser, ça peut être aussi la redécouverte de Gramsci. Parfois, je me dis que la redécouverte de Gramsci, c'est un peu plus tard. C'est-à-dire, c'est dans les années 70, quand on voit qu'il y a une véritable crise dans le marxisme. De toute façon, il y a
disons, l'essai de tendre disons, de récupérer, pas de récupérer, mais de s'approprier de nouveaux Gramsci. Il n'y a pas moyen de lire Althusser sans son lien avec la notion d'hégémonie de Gramsci. Je crois que le début, en fait, et ça je crois que c'est très important pour l'Amérique latine. Há equívoco naqueles que querem dizer que o estudo da indústria cultural não tem sentido porque a indústria cultural não existe, porque o que existe são indústrias culturais. Tá? É um absurdo do ponto de vista metodológico do Marx, por exemplo. Tá? É como dizer que não tem sentido o estudo do capital, porque não existe o capital. Na realidade, é apenas os capitais individuais em concorrência. And it depends what question you want to answer. If you want to answer what is the meaning of television in people's lives, then you are not really needing to have political economy. If you want to answer the question, why do we have the television we have, then you need political economy. Quel serait le compromis éthique ou éthique-politique de l'économie politique de la communication? La première, c'est oublier la communication. Oublier la communication. C'est-à-dire que finalement, la communication, telle qu'elle est maintenant, comment elle se développe, la communication, finalement, est tout à fait conséquente avec la thèse de la fin de l'idéologie et la fin de l'histoire. Pour moi, le problème de la communication, c'est qu'elle est amnésique. Amnésique. Et je crois que, disons, il y a un fort courant, disons, qui oublie l'histoire. Qui oublie l'histoire et qui oublie l'idéologie, qui oublie les classes sociales, les affrontements en classes sociales, etc., des classes sociales, etc. Des indications bibliographiques. Pour la communication, je dis que de hautes lettres sont importants. Sur les premiers livres sur la définition de ce que c'est qu'un document, qui après deviendra l'information. Oui, ça, je crois que c'est très important. Puisqu'on est à Cuba, je vais vous donner d'abord un livre cubain. Un livre cubain qui, pour moi, a eu beaucoup d'importance. Manuel Moreno Frejinals. C'est un bouquin très intéressant. C'est une histoire de la construction de l'économie du sucre. Ce livre-là m'a beaucoup inspiré parce qu'il montre comment, finalement, le télégraphe et le câble sous-marin à la fin du XIXe siècle, ont finalement été déterminants dans la configuration de la bourse internationale, etc. Donc, pour moi, c'est un bouquin intéressant. Ça n'a rien à voir avec les sciences de la communication. Pour moi, c'est le premier théoricien de la communication en Amérique latine. C'est la première fois que je vous le dis, que je le dis. La première éthique, c'est de revenir à une société complètement inégale, où il y a des injustices sociales. Ça, c'est le point de départ de toute éthique dans l'approche des systèmes de communication. C'est-à-dire que nos sociétés continuent à être formées de classes, d'ennemis, de généros divers, etc. Moi, ça me paraît essentiel. Parce que si on ne reconnaît pas ça, on peut dire n'importe quoi, parce que c'est la base, finalement, de pourquoi on est critique. Quais seriam os compromissos ético-políticos da economia política e da comunicação? Acho que são os mesmos compromissos ético-políticos do pensamento crítico de um modo geral. E quais são esses? Nós queremos um mundo melhor, nós queremos transformar o mundo em uma perspectiva que fuja da pura determinação da forma mercadoria. Quem quiser se aprofundar nesses assuntos, segundo a sua orientação, deveria ler o quê? Bom, segundo a minha orientação, tem que ler o Capital. I have to confess that I find the most useful things to read are usually not written by communication scientists. Thomas Piketty's book, I think, is a fundamental intervention. It doesn't have anything to say about communications, but I think everybody should read it. Yo pienso que también hay que leer mucho pensamiento creado y producido por mujeres en América Latina. O sea, hay una corriente de pensamiento en América Latina de mujeres que se desconoce
Por ejemplo, hay una escritora haitiana que se llama Edith Dantica que escribe sobre la migración a Haití, que fue el primer territorio libre y república independiente en América Latina, y tiene unos textos literarios impresionantes que dan una fuerza tremenda de emancipación, que es literatura. ¿Y eso qué será? ¿Que no es pensamiento? ¿No es pensamiento? ¿No es una propuesta crítica? Claro que no es. Minha formação completa é o quê? Desde que eu nasci? Pode ser. Minha formação é na UFRJ e eu trabalho na UFRJ também, eu sou professor. Santoro, das obras de Aristóteles, quais tocam diretamente em ética política e epistemologia? Bom, a tua pergunta ela é interessante porque Aristóteles é o primeiro que começa a dividir as áreas da filosofia e a dar esses nomes a tratados específicos, né? Então ele tem classificação dos saberes. Isso, eu acho que a ideia de disciplina e de ciências setorizadas com objetos próprios e métodos próprios é algo que a gente deve a Aristóteles mesmo. Então, a pergunta da epistemologia já entra nessa organização do próprio conhecimento. A epistemologia é um conceito moderno, contemporâneo, e a gente tem que ver como é que encaixa isso na antiguidade em Aristóteles, né? O estudo da ciência e do que são as ciências. Aristóteles vai formular pela primeira vez a ideia do que seja efetivamente ciência. Então, essa é a primeira tarefa da epistemologia, né? Dizer o que é a ciência. Mas ele está dizendo isso ao mesmo tempo que ele está estabelecendo essas ciências. Ele não está dizendo que elas já existem, ele está fundando, de certa forma, essas ciências, dizendo quais são os seus objetos e quais são os métodos. E para cada ciência ele vê um método específico. Para tratar de problemas éticos, você não tem que ter o mesmo rigor conceitual para tratar de problemas lógicos ou metafísicos. A experiência e a variação vão ser determinantes num mais do que no outro campo. E ele já tem essa percepção de que cada campo tem um método próprio. Como você chegou à organização do conhecimento? Oh, meu Deus, essa é uma longa trajetória. Na realidade, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com a questão da classificação, que desde a graduação era algo que me fascinava, essa possibilidade de organizar conteúdos, né, de documentos, muito mais do que a forma. Quando se fala em organização do conhecimento, nós estamos nos referindo a um conhecimento cujo conteúdo é informação, tá? Agora, organizar esse conhecimento pressupõe sempre um posicionamento frente ao mundo, frente à realidade. Então, eu acho que é uma atividade política por definição. A questão ética, ela se faz presente porque essas posições, essas decisões, elas são permeadas por valores. Existem valores subjacentes. Então, quando eu digo que eu tenho o poder de nomear, ou muitas vezes eu posso fazer uso do poder de ocultar, né? Isso pode se dar por conta de valores que se encontram subjacentes. Se eu tenho um conjunto de valores que me levam a, eventualmente, negar, né, uma determinada realidade, obviamente eu posso ser levado a ocultar isso na organização e na representação, né? Eu acho que é um todo que interage de uma forma muito coesa. É muito complicado eu falar de um sem reconhecer o outro.
L'organisation des connaissances, ça a toujours existé. Et ça a toujours été fait d'un tas de manières différentes, mais plutôt, disons, sous l'orbite de la culture et de la bibliothèque. Quand on essaye de voir comment les connaissances sont organisées aujourd'hui, si je reprends Google qui organise, alors d'abord, horriblement de méfiance pour ma part avec le mot d'organisation. Organe, organisé, on dirait que c'est de la nature. Or non, pas du tout, c'est de la technique. C'est absolument pas de la nature. Et c'est le mot, par excellence, utilisé par les nazis, organisé. Et je me souviens de un génial philologue juif qui a écrit « Lingua tertii imperii », la langue du Troisième Reich. Donc ce génial philologue juif explique comment la langue allemande a été bouleversée, au fond, minée de l'intérieur par les nazis et par le vocabulaire nazi. Et il dit qui est-ce qui vient de dire « Il faudrait pourtant que je m'organise un peu de tabac ?» Ah, ben c'est moi. Bon, c'est génial comme phrase. Il faut organisierung. Bon, organisation. C'est faire croire que organe, vous savez, en grec, organon, ça veut dire à la fois l'organe et l'outil. L'organe du corps, la partie du corps, est l'outil. Et la main est l'organe des organes, dit Aristote. L'outil des outils, l'organe qui se sert de tous les organes et de tous les outils. Bon. Donc, organisation, c'est quelque chose qui vous fait croire que, eh bien oui, le net, c'est vous. Oui, Google, c'est vous. Bien sûr que non. Bien sûr que c'est pas comme ça. Donc, la différence avec une vraie organisation qui ne serait pas une pseudo-naturalité, c'est la culture et le goût. Et cette organisation selon la culture et le goût, elle est à faire sans cesse. Et si on avait à dire ce que c'est que l'éducation, ce que c'est que la politique, c'est comme ça que je les définirais. Et je les définirais en réfléchissant autour de ce que dit Hannah Arendt, par exemple, quand elle dit serait-ce que le jugement est une faculté politique? Réponse oui. Et même, serait-ce que le goût est une faculté politique? Réponse oui. Donc moi, ce que j'ai à faire quand j'ai des enfants avec moi, c'est de les éduquer, c'est-à-dire de les cultiver, en leur donnant le plus possible le sens de l'esprit critique et du goût, qui est le contraire du clic. Voilà. Je ris parce que le titre de mon livre, c'est La dialectique du goût. Je parle sous ça, toujours. Como é que você conseguiria correlacionar ética política e epistemologia do Aristóteles com o que nós chamamos ora de sociedade da informação, ora de uma era mesmo, e envolvendo um conjunto de tecnologias? Eu não sei o quanto poderia levar para o século IV a.C. é nossa ideia de informação. Mas eu posso contar uma história interessante, né? No início eu já disse que o Aristóteles incorporava nos seus tratados a revisão bibliográfica porque ele era um leitor e isso era um fato novo, que Platão chamava Aristóteles o leitor. E o fato dele ser um leitor imprimiu à escola que ele desenvolveu, o liceu, um caráter de lugar que reúne não apenas pessoas para discutir, para pensar, mas que reúne textos. Então, a ideia de biblioteca é uma ideia que deve ter começado na academia, mas que certamente se desenvolveu mais no liceu, né? E você tem testemunhos do valor
venal daquela biblioteca, porque era uma coisa rara, né? Uma coisa única na antiguidade, até o projeto de Alexandre, que foi educado por Aristóteles. Não é à toa que Alexandre, no que ele conquista todo o mundo antigo conhecido, né, que vai da Grécia até a Índia, voltando até o Egito, em cada Alexandria que ele funda também um museu. O museu é a biblioteca, né? E a mais famosa de todas é a Biblioteca de Alexandria, o Museu de Alexandria, que tinha o propósito de recolher todos os textos existentes. Tanto que no porto de Alexandria, você, antes de passar pela alfândega e pagar os impostos das transações comerciais, você recebia os emissários da biblioteca que iam buscar os manuscritos existentes naquele navio, recolhiam os manuscritos, faziam cópias e devolviam as cópias. El concepto de información no era un concepto filosófico. Siempre la gente me decía, ese no es un concepto filosófico, no está en nuestros diccionarios filosóficos, no figura. O sea, lo que hoy se llama philosophy of information. En aquella época no existía eso, pero evidentemente lo que estaba haciendo era eso, una philosophy of information. Lo que yo hice fue una especie de historia de ese concepto, yendo a los griegos. La pregunta era, ¿qué conceptos griegos fueron traducidos en latín con el concepto de informatio, de dar forma a algo? ¿Y cuáles fueron los textos griegos clásicos en Platón y Aristóteles que fueron traducidos o no con el concepto de informatio en la época medieval? ¿Y cómo fue el pasaje a las lenguas modernas? Eso me llevó después, más adelante, también a buscar una traducción del concepto de información actual en el griego no filosófico, sino el griego normal. Y ahí topé con el concepto de mensaje, de angelía, que de hecho es un concepto un poco ambiguo, porque significa en el griego actual el anuncio, mientras que el concepto de información actual no es traducido en griego por angelía. Eu queria agradecer pelo convite, por participar desse projeto. Eu tenho uma formação dupla. Eu sou formado em comunicação e filosofia. Como você chegou a Plotino? Foi através do Cláudio Piano, lecionando Deleuze, que eu cheguei até esse universo que eu desconhecia completamente, e a maioria das pessoas, que é esse universo neoplatônico, né, cujo principal nome é Plotino. Mas o Plotino, na minha opinião, é um nome que representa uma certa postura ética, filosófica, ontológica, política, não tradicional. Plotino ainda é um marginal, falando diretamente, né? Marginal em todos os sentidos. É um tipo de filosofia que entra dificilmente na academia, sabe? Mas é um processo clínico e ético, porque não há sabedoria, ou seja, conversão, sem uma transformação de vida, sem uma conquista de simplicidade. Essa é a palavra também que eu acho que define a questão plotiniana. Quanto mais sábio você é, mais simples você se torna, mais econômico você se torna, nas ações, nas palavras, nas ideias, porque a perfeição está no simples, no simples. Simples significa, em latim, sem dobra, sem dobra, sem dobra. Isso que é o simples. Porque quanto mais está dobrado alguma coisa, mais ela tem dentro e fora misturados. Mas o simples não é um ponto, como em Descartes. O simples é aquilo que se desdobra do complexo, complexo dobrado junto. Então a simplicidade da alma implica que ela esteja conectada com tudo, não dobrada. Então, ele define a verdade, já nasce ali com Plotino, a ideia de verdade diferente dos gregos.
Porque para os gregos, Platão, Aristóteles, verdade é aletheia. Aletheia vem de Létes. Létes era um nome de um rio que passava lá no mundo das ideias de Platão. Então, para Platão, quando a alma, antes de encarnar, ela já escolhia lá em cima que vida queria levar aqui embaixo. Então, se ela quisesse levar uma vida aqui hedonista, uma vida voltada para as coisas materiais, ela deveria beber muito desse rio, da água desse rio, para esquecer a verdade. Os clássicos, né, digamos até Platão, são muito mais dialógicos, dialéticos, né? O pensamento é uma atividade viva e eles tinham muito, Platão, sobretudo, por mais que escrevesse belíssimos diálogos, nos seus diálogos coloca preocupações com relação ao acúmulo do conhecimento escrito, sem a vida que possa interpretá-los e trazer à tona o pensamento efetivo guardado por aqueles símbolos, por aquelas letras. Os gregos, mesmo fundadores da filosofia da ciência, não tinham essa preocupação de acumulação do conhecimento. Essa questão dos saberes, eu diria que seria o nutriente fundamental para nós falarmos numa organização de conhecimento, né? Porque o que seria uma organização do conhecimento? A organização do conhecimento, ela vai se preocupar com a forma pela qual os saberes são produzidos, com a forma pela qual os saberes são sistematizados e com a forma pela qual os saberes são apropriados. Como você chegou ao Hegel? Bom, no começo o que me interessava era a questão da história, fundamentalmente. O Hegel, ele é, e nunca vai deixar de ser, o cara que pela primeira vez percebeu a dimensão histórica da verdade. Antes do Hegel, verdade e história eram incompatíveis. Existia uma compreensão de verdade como algo que está aliado ao que é eterno, imutável, estável, né? Uma coisa meio herança platonicista. Então, o mundo das ideias é um mundo onde não há devir, onde não há modificação, e o mundo sensível, o mundo concreto, não é o mundo da verdade, porque tem muito dinamismo. E ele é o primeiro pensador a conciliar verdade e história. E ele faz isso dizendo: existe uma história da verdade, a verdade se constrói historicamente, e existe verdade na história, porque antes do Hegel a história não era vista como um lugar de verdade. Como você chegou à psicanálise? Sem pretensão, buscando a verdade. Estou falando sério. Quer dizer, eu fui fazer medicina também por causa disso. Foi sempre uma coisa que me fascinou, querer saber qual é a verdade. E num certo momento eu achei que a verdade estava no corpo. Eu acho que eu encontrei a verdade, sim. Isso a gente vai discutir aí no meio. Quer dizer, não é a verdade filosófica e tampouco é uma verdade que possa ser colocada contra o que seja falso, mas sim algo que está presente em toda a fala. Isso daqui a pouco a gente conversa. O Fernando Santoro vai falar como se fosse o Aristóteles. Isso, o Aristóteles vai se revirar na tumba. Aristóteles, existe a verdade? Sim, existe a verdade. A vérité existe? Ce serait vraiment ma réponse. Mais je peux en faire une autre. Lacan dit par exemple, il faudrait dire vérité, avec un petit A. Petit A comme variation. Il faut parler de vérité. Je parlerais volontiers de vérité. C'est pas la vérité, c'est pas l'homme avec un grand H, mais c'est les hommes, la diversité, la pluralité, le particulier. No pensamento de Plotino existe a verdade? Em Plotino, a verdade ela existe, sem dúvida alguma, mas há uma dimensão acima da verdade.
Agora, que dimensão é essa? Nós não podemos dizer. Ela não cabe no discurso. É uma experiência, digamos assim, difícil de ser feita, porque não é uma experiência com coisas fora da alma, mas é uma experiência com a própria alma que ela faz com ela própria. Plotinianamente falando, há uma dimensão mais potente, há uma dimensão mais real, há uma dimensão mais simples, que, parafraseando Nietzsche, está para além da verdade. El perspectivismo de Nietzsche es una clásica, la crítica de Nietzsche al concepto de verdad. Es eso, es que toda verdad es siempre una verdad de una perspectiva, que necesariamente para un intelecto finito, como diría Kant, como somos nosotros, siempre el intento de descubrir la verdad total fracasa, o se transforma en una ideología, ¿no? O una metafísica. O sea, un dogma. A nivel religioso es un dogma, a nivel político es una ideología, a nivel filosófico es una metafísica. La verdad tiene que ver con la confianza mutua que tenemos, problema ético. La verdad es siempre una confianza de que estoy pensando que el otro me está diciendo algo, que piensa él que es verdad. Y confío o no. Donc il faut accepter l'idée de ce que les anciens appelaient le polythéisme, c'est-à-dire il y a plusieurs dieux, donc il y a plusieurs manières de se comprendre, et donc il y a plusieurs manières de dire la vérité du monde. Il n'y a pas la vérité, il y a des vérités. A ciência e a verdade são a mesma coisa? De jeito nenhum. Não. A verdade acompanha, no falar tanto de Freud quanto de Lacan, acompanha como um semi-dizer, um meio-dizer. Ali onde há o dito, vai haver sempre um semi-dizer que não é dito, não pode ser dito, aliás. Tem que estar sempre alerta, o alerta é no bom sentido, para poder perceber isso que eu estou falando, da verdade como sendo agregado ao dito. Há uma frase, eu acho excelente, do Lacan, já bem para o fim, que o dizer fica esquecido no que é dito pelo que é ouvido. Não é complicado, a frase é meio esquisita, mas não é não. O dizer, quer dizer, que há quem diga, que há algo atrás do dito. Presta-se atenção no dito, esquece-se do dizer, e é no ouvir que isso pode acontecer. Entendi. Portanto, a interpretação do dito não é a verdade do dito, é a verdade do dizer. E você vai fazer uma construção em vez da interpretação. E a construção, ele pensa, eu acho bacaninha, é como você fez um trabalho de arqueologia, você recupera o que foi enterrado, mas você sabe que isto que você recuperou não é a verdade do que foi enterrado, porque acumulou poeira, porque acumulou outra coisa, porque a história passou pelo que foi enterrado. Então, o que você desenterra é um simulacro do que foi enterrado. É bonitinho, é bacana, mas você desenterra, você faz isso. A ciência e a verdade são a mesma coisa? Bueno, de nuevo, la ciencia no existe. Lo que existe son procesos científicos, concepciones de lo que es la ciencia. Yo diría sí, el intento de crear que va a haber un concepto de ciencia unívoco, universal y permanente es un mito. O Hegel recusa esse papel de teoria do conhecimento, mas ele tem um projeto um pouco, talvez, idealista de recuperar para a filosofia o papel de ser ciência. Então, resumidamente, por dizer, o Hegel está dizendo assim, olha, somos nós que vamos dizer o que é verdade, não é a ciência. Nós, os filósofos, somos capazes disso, porque a ciência moderna não é capaz de dar conta da verdade. Então ele quer voltar, de alguma maneira, ele sabe que não pode ser do mesmo modo, mas ele quer recuperar o papel de guia da filosofia. A filosofia que pode nos levar à verdade. E a ciência tem que ser uma ajudante da filosofia, e não vice-versa. Esse é o projeto dele. Qual é a melhor forma possível de governar um país?
melhor forma não é a mais possível. Então, a melhor forma seria a monarquia de um homem, de um rei justo, como propõe Platão, mas ela não é a mais possível. Então, entre as mais possíveis e as melhores, talvez fique ainda a democracia. E a pior forma de se governar o país? Com certeza, tirania despótica de um governante injusto. Quelle est la meilleure façon de gouverner un pays et la pire? Alors, j'en sais rien, moi je suis pas prophète. Hein. Ce que je peux dire, c'est que on ne peut plus fonctionner selon la verticalité. Il va falloir de plus en plus, moi ça c'est mon leitmotiv, être attentif à l'horizontalité. Alors, la meilleure façon de gouverner, je dirais un peu, c'est de suivre ce qui est la vie. Hein. La vieille idée de l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Voilà ma proposition, c'est-à-dire dans le fond, être attentif à ce qui vient du bas, aux manières d'être, aux mœurs, etc. Durkheim disait « la loi suit les mœurs ». C'est-à-dire la loi vient après les mœurs. Et donc la manière meilleure de gouverner, c'est de suivre les mœurs. C'est-à-dire d'être attentif à ce qui est en train de se passer. Et là, on arrivera à formaliser, on arrivera à réguler, puis c'est ça, de gouverner. Arriver à réguler, à vivre ensemble. On ne pourra vivre ensemble qu'à partir de ce qui vient du bas. Qual é a melhor forma possível de se governar um país? E a pior? Eu vou falar bobagem, de preferência que ele esteja bem pequeno, né? E que tenha muito pouca gente. Aí ainda dá mais ou menos, mas uma coisa grande, extensa, com muita gente. Cara, são 7 bilhões de desejos. É duro. E o que fazer com isso? O problema é que entre 7 bilhões, 500 milhões vivem bem. Isso aí é um absurdo total e completo. E aí vem me dizer que o capitalismo é um sucesso, é um doido ou um brincalhão da pior qualidade. São 6 bilhões e 500 milhões vivendo pessimamente. Não há sistema econômico que possa ser chamado de tendo sucesso. E o cinismo churchilliano de que como é que é a democracia? É o pior regime que existe, fora os outros. Fora os outros, dizer que o capitalismo é o pior, fora os outros, não. Esse cinismo eu não aceito. Mas, enfim, a pior maneira de governar um país é você, eu volto sempre a essa mesma questão, é você achando que você tem a verdade sobre como governar um país. Você, ou um partido político, ou um grupo, ou uma classe social, ou o que for. Por que existe o mal? O mal? Mao Zedong? El mal. El mal, ok. Es una pregunta metafísica. Se puede fundamentar, la pregunta ¿por qué? Es una pregunta filosófica metafísica. ¿Cuáles son las razones? ¿Quién tuvo la razón? Dios, pregunta de la tradición ética clásica, ¿no? Leibniz, ¿no? Vivimos en el mejor de los mundos. Se puede fundamentar que un Dios poderoso y bueno haya permitido el mal. La teología, que se ha tratado con esta pregunta durante siglos, ¿no? ¿Cómo se puede fundamentar teológicamente el mal? Bueno, pues no se puede. O bem seria a busca de uma satisfação individual e coletiva, né? O mal seria a negação disso. Né? Por que existe a maldade? Que pergunta difícil. Talvez porque existe o homem. Por que existe a maldade? Nossa, essa pergunta também, nossa senhora, por que existe a maldade, né? Eu acho que a maldade, não existe a maldade enquanto qualificativo substancial. Existe o mal. O mal neste homem, o mal naquele homem. Agora, o mal, ontologicamente falando, não pode existir porque o mal é privação. E privação não existe. Então, o mal, ele nasce sempre que alguém priva-se de si mesmo, aliena-se de si mesmo, ou daquilo que é. Mas o mal, para Plotino, era idêntico à ignorância do bem. Porque quem conhece o bem o pratica, não deixa para fazê-lo.
Essa é uma herança até socrática, né? O Sócrates diz que, através de Platão, que aquele que conhece o bem e não faz é dois. Que dois? Aquele que conhece o bem, mas guarda o bem dentro de si, e um outro que faz o bem concretamente. Então, se alguém tem um bem dentro de si e não faz, ninguém conhecerá que você tem um bem dentro de si. Então, para Sócrates, o bem ele é sinônimo de um conhecimento que se faz, e não um conhecimento teórico. Isso é bem plotiniano também. O que é a felicidade? A felicidade é a atividade da contemplação de um homem livre, né? Realizada por um homem livre. Qu'est-ce que le bonheur? C'est Robespierre au Saint-Just qui disait le bonheur, une idée nouvelle en Europe. Et en même temps, il faisait la guillotine pour décapiter les gens. Voilà. Non, moi je ne crois pas trop au bonheur. Je pense qu'il y a un plus-être, un mieux-être. Le bonheur, c'est une idée générale qui ne signifie rien. En fait, on sait bien que notre vie est faite justement d'ombre et de lumière, de moments où il y a de la mélancolie, des moments où ce n'est pas mélancolique. La saudade, qu'est-ce que c'est, hein? Sinon, quelque chose d'assez indéfinissable qui fait qu'on a la soif de l'ailleurs, le plaisir de l'infini. Voilà, donc ne parlons plus du bonheur, parlons plutôt d'un mieux-être, d'un bien-être qui caractérise notre humaine nature. ¿Qué es la felicidad? Algo muy pasajero, que se da de por sí. La felicidad no es un gran billete, se juega a nivel de los centésimos, de los cêntimos diários. O amor em grego é chamado exatamente de daimon. Então, para o grego, eudaimonia é estar na companhia de um bom daimon. Por isso que a felicidade é uma travessia. Bom, queria agradecer ao Fernando Santoro pelos brilhantes esclarecimentos. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder expor o que pesquiso, estudo, e afinal essa é a tarefa nossa de professores da universidade pública. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Leon. Merci beaucoup. Refletir sobre uma série de coisas, isso realmente foi um presente que eu ganhei hoje. Merci. Pero te agradezco mucho la invitación de haber venido aquí, ha sido un gran honor para mí haber estado con ustedes y bueno, y les deseo todo lo mejor para el instituto. Obrigado, a honra é toda nossa. Qual a outra parte que eu esqueci? Não, acabou. Acabou? Ah, tá.